Fala pessoal, beleza? Sala de estudo de hoje, vamos falar de fisiologia e fisiopatologia, porque no final dessa série de estudo aqui eu vou falar do diabetes, tá bom? Mas primeiro vamos falar da glândula, tá? Do pâncreas, certo? Então, sem enrolar, separa o material, se ajeita na cadeira, faz aquele lanchinho saudável e vem comigo. Então, ó, essa primeira imagem aqui é só para dar uma introdução do que eu vou falar. Então, essa daqui, ó, é a glândula, né, do que eu vou falar agora, que é o pâncreas, certo? Ela é uma glândula mista, ou seja, ela tem uma função exócrina e uma função endócrina. A função exócrina dela é através dos ductos pancreáticos, certo? Que vão secretar o suco pancreático dentro da cavidade, que no caso aqui é o duodeno, certo? Então, assim, apesar de ser dentro do corpo ainda, está fora do sangue, e isso já é considerado exócrino, certo? Então, endócrino é só aquilo que vai para dentro do sangue, que também essa glândula faz isso, só que aí com os hormônios. E o principal deles é a insulina, tá? Que é produzido por quem? Por essas células aqui, ó, células beta-pancreáticas, tá? Essa imagem aqui, ó, está representando uma ilhota pancreática, certo? Que tem um monte dessa aqui dentro do pâncreas, tem um monte. E aí, essas branquinhas aqui, ó, são as células beta. Então, a maioria, né, a maior parte dessas ilhotas são compostas pelas células que produzem insulina. Ou seja, o principal hormônio aí, né, mais conhecido, claro, é a insulina. Em segundo plano está o glucagon, tá? Que ele representa 20% dessa região da ilhota pancreática, certo? Então, de princípio, a gente tem que saber o quê? Que existem hormônios nas ilhotas pancreáticas, tá? Eu vou falar dos outros depois, mas principalmente esses dois aqui são os mais importantes, que é a insulina e o glucagon, porque, claro, a insulina tem tudo a ver com o diabetes, certo? E que esta glândula, ela é uma glândula mista, certo? Então ela não é só endócrina ou só exócrina, tudo bem? E aí, eu vou dividir essa parte do pâncreas em várias salas de estudos, porque tem bastante coisa para falar. Então, o que eu vou falar agora? Eu vou só falar do como ela ativa essa entrada do açúcar ou do carboidrato ou da glicose no sangue. Tá? No sangue não, dentro da célula. Tá? Então, como que a insulina e a glicose elas trabalham junto ali para fazer com que a taxa da glicemia fique mais baixa, tá bom? Então é isso que eu vou mostrar aqui agora. Então deixa eu apagar aqui. Aí. Então aqui, ó, esse daqui que eu vou falar é esse slide só, tá bom? Então assim, ó, aqui tem uma membrana, tá, de uma célula qualquer, por exemplo, uma célula muscular esquelética, tá? Então o músculo aqui, certo? Essa é a membrana dela. Aí, o que a gente tem nessa membrana? A gente tem um receptor de insulina. Por quê? Porque esse é um ponto muito importante. A insulina ela não carrega a glicose, tá? A insulina não carrega a glicose, não é ela que faz isso. A insulina é simplesmente um sinalizador, um dos, né? Porque como vocês podem ver aqui, ó, existe uma cascata de sinalização que vai fazer tudo isso daqui, mas essa parte a gente não precisa saber, tá? Por enquanto não. Então assim, a insulina, ela é somente um sinalizador para que tudo isso comece a acontecer, tá? Então é assim, o indivíduo lá, ele acabou de se alimentar, ele acabou de comer, certo? Independente do que ele comeu, tudo vai ser transformado em glicose, tá? Então aqui, ó, tem um monte de glicose aqui, vou fazer aqui, ó, tá em verde aqui, ó. Glicose, tá um monte, no sangue, tá no sangue, tá? Aí, quem é que vai perceber isso daqui?
Nessa hora, o pâncreas tem uma diferença entre todos os outros hormônios que a gente já falou nas outras salas de estudo. Por quê? O pâncreas, ele mesmo consegue perceber isso. Não precisa daquele eixo hipotálamo-hipófise, certo? O próprio pâncreas consegue perceber esse nível glicêmico alto, porque o indivíduo acabou de se alimentar. E aí, ele mesmo faz o quê? Secreta a insulina. Tá aqui, ó, representada aqui pelos esses triângulos roxinhos aqui, tá? Então, a insulina foi secretada. A insulina vai ir para dentro do sangue, tá? E aí ela vai chegar até uma célula que está sendo representada aqui em azul, tá? Que tem um receptor de insulina. O que é esse receptor? É um encaixe, tá? É como se fosse uma boca, tá? É uma boca assim, ó. Tá esperando que a insulina entre nessa boca, tá? E é simplesmente um encaixe. E aí o que ela faz? A insulina encaixa nesse receptor, tá? E este receptor, que tem uma parte para fora da membrana e uma parte para dentro da membrana, o que ele vai fazer? Essa parte dentro da membrana vai liberar mais sinais para quê? Para que vesículas, tem um monte de vesícula dentro da sua célula, lá na região do citoplasma, tá? Que ela contém o quê? O GLUT4. O que é o GLUT4? 4 é simplesmente o tipo dele, porque vai de 1 a 12, tá? Então não precisa saber, mas é só porque é um número mesmo. E o GLUT significa, o T significa transportador, tá? Só que está escrito em inglês. E o GLUT significa glucose, que é glicose em inglês, tá bom? Então, o GLUT é simplesmente transportador de glicose, tá? Então, tem vários desse daqui, não tem só o 4, tem um monte. Mas essas vesículas aqui, que estão paradas lá dentro do citoplasma, elas possuem esse GLUT, ó, é um monte, ó. Um monte de GLUT grudado nessa vesícula. E aí, quando a insulina, através de seu receptor, desencadear esses sinais aqui, o que essa vesícula faz? Ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até encontrar a membrana plasmática. Do que é feita essa vesícula? Do mesmo material que a membrana. Elas são a mesma estrutura. Então, quando essa vesícula encostar na membrana, o que ela vai fazer? Ela se difunde na membrana. Porém, o transportador de glicose, que é os GLUT aqui, o GLUT4, ele não é do mesmo material. Então, ele vai ficar atravessado na membrana, tá? Que é o que está acontecendo aqui, ó. Então, a vesícula, ela se funde com a membrana. E aí, deixa os transportadores assim, ó, bem aqui na portinha. Isso faz com que a glicose passe, tá? Então, agora sim a glicose vai passar pelo transportador e entrar na célula para ser utilizada como fonte de energia, certo? Então, esse daqui é o sistema de ação da liberação de insulina e resposta, que é a entrada da glicose para reduzir o nível glicêmico, certo? Então, rapidinho. Glicose no sangue, insulina pelo pâncreas, engata no receptor, vesículas com o GLUT, sinaliza, o GLUT junto com a sua vesícula vai até a membrana, se difunde, os GLUT fica na membrana e a glicose vai para dentro da célula, baixando o nível glicêmico, certo? Então, esse é o mecanismo e essa é a sala de estudo de hoje. E por hoje é só, pessoal.